Eu estava hoje de manhã falando com Deus, no particular, na minha cama, e Deus falava essa palavra para mim, tocava no meu coração e conversava comigo, no particular. E Deus foi falando, e eu disse: Senhor, eu tenho que ver onde é que está essa palavra. O Senhor passou essa palavra para mim, eu tenho que achar. E ela caiu no Apocalipse. Irmãos, amém? Amém. Vou tentar não demorar muito, irmãos, mas quem coordena é o Espírito Santo de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Até aqui, irmãos. Podeis sentar e as pessoas são bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, Deus quer falar conosco nesta noite por intermédio desta palavra. Aleluia. Deus falava ao meu coração nesta manhã, questionando os seus filhos e filhas, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm se esquecido da palavra de Deus, têm se esquecido de onde Deus os tirou, têm se esquecido do que Deus fez com eles, comigo, porque a palavra bate lá e bate aqui. E eu falava com o Senhor, eu vou apanhar também essa noite. Aleluias. Deus lembrava a mim o que nós muitas vezes estamos deixando para trás. Cristo. Muitas vezes estamos se apegando às coisas do mundo. O Senhor falava fortemente, irmãos e irmãs, eu vou passar esta igreja o que o Senhor passou para mim nesta manhã, que o Senhor quer que passe para seus filhos e filhas. Aleluia. Quando Jesus adentrou sobre esta terra, ele foi pisoteado, Jesus foi caluniado, cuspiram em seu rosto, mas jamais ele se levantou contra quem fazia isso. E o Senhor nos fala ao coração nesta noite, por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, Glória a Deus. que nós temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia. Mas não é isso que está acontecendo nos últimos dias da igreja na face da terra. O Senhor tem falado com a sua igreja, o Senhor tem usado homens e mulheres de Deus para falar com o irmão, com a irmã, mas muitas vezes nós temos se fechado para Deus, nós temos se afastado de Deus. Deus levava ao meu coração que nós estamos se afastando dele aos poucos. O mundo está tragando o espiritual, ao qual Deus tem nos falado, tem nos mostrado, mas nós temos se afastado do espiritual, a intimidade com Cristo. Não há mais uma grande intimidade com Cristo. Muitos estão se afastando de Cristo. Muitos não têm mais se achegado a Cristo. E ele falava ao meu coração que ele está batendo em muitas portas, mas muitas portas estão fechadas. E ele falava mais: filho, eles não têm mais me ouvido, eles não têm mais se achegado a mim.
Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você passa na frente de uma televisão, na frente de um celular, e você não ora mais? Quanto tempo eu não busco mais ao Senhor? Irmãos, Deus nos tirou lá do lamaçal. Deus tem nos guardado até hoje. Se eu e você estamos nessa cadeira, é porque muitos são privilegiados. Houve uma pandemia, muitos partiram, mas nós estamos aqui. Aleluia. Nossa família está aqui. O Senhor guardou a nossa família. Glória. E Deus fala mais ainda. Quantos não têm um particular mais comigo? Não se achegam no seu quarto, oram, buscam a minha presença? Não tem mais a intimidade comigo? O problema está batendo na sua porta, mas ele não está tendo um particular comigo. Ele está mandando o problema para o seu amigo do mundo. Ele está falando as coisas para as pessoas erradas, mas não está tendo intimidade comigo. Cadê aquela intimidade do primeiro amor? Irmãos, cadê a primeira intimidade do primeiro amor? Quando nós se convertemos, quando nós se batizamos, aquele fervor, aquele amor por Cristo, pela obra de Deus, está se indo aos poucos. Muitos irmãos e irmãs estão morrendo espiritualmente aos poucos. E o Senhor fala mais ainda para mim: filho, fala para eles, dando valor a bens. Muitos estão ligados aos bens materiais, estão esquecendo que eu estou voltando. Eu estou voltando. Aleluia. Avisa para eles que eu estou perto, muito perto. Cheio de comando, amante castuai. Glória, glória. Deus está falando forte nesta noite. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, só lembramos muitas vezes de Deus quando estamos em apuros. Quando estamos em apuros, lembramos de Deus. Lembramos que Deus existe. Mas não é para ser assim. Há momentos difíceis, mas há momentos bons. Muitas vezes esquecemos de orar, de buscar, de orar pela nossa família, de orar pelos enfermos, de levar a palavra. Temos se afastado do Evangelho aos poucos. As igrejas têm se esvaziado. Ninguém quer mais ir para a igreja. As pessoas estão conformadas em casa, na frente do celular, do computador, e Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo, a Bíblia, o Apocalipse está se cumprindo. Mas como a irmã falou na visão da irmã, muitos estão num outro pensamento, que não é o de Jesus, que não é o espiritual, que não é a casa eterna para onde Jesus quer que nós vamos. O inferno não foi feito para nós. Jesus quer nos levar para os céus. Aleluia. Jesus quer que nós vivamos com Ele, que nós estemos na mesa ao lado dele, dos nossos irmãos. O mundo está tragando jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos. Muitos estão ligados na tecnologia, não que não precise, mas temos que saber diferenciar o que é de Deus. Temos que saber o tempo que é para Deus e o tempo que é para o trabalho. Mas não está mais acontecendo isso. Muitos estão indo para o caminho errado e vai haver muito choro e muito ranger de dentes. Quando o Senhor brilhar nos céus, quando Ele buscar a sua igreja, será como aquele dia de Noé.
estavam todos desapercebidos, todos achando que não chegaria aquele dia. Irmãos, o dia pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não importa, mas você tem que estar preparado todo dia. Aleluia. Glória. Jesus nessa noite Ele te chama para um particular. Tem pessoas neste lugar que estão afastados de Jesus no espiritual. Outrora faziam a obra de Deus, pregavam, cantavam, faziam a diferença, faziam a separação. E não é só nesta igreja, são em várias igrejas que deixaram de fazer a obra do Senhor e estão desapercebidos. O inimigo ele veio, trabalhou, levou uma bandeja completa, e este irmão e esta irmã foi comendo pelos cantos devagarzinho, e o inimigo foi afastando do evangelho. Hoje não consegue mais orar, não consegue mais ir para a igreja. Temos pessoas que estão desesperadas, mas eram vasos na mão de Deus, pessoas que deixaram a intimidade com Deus para ter intimidade com o mundo. A palavra do Senhor, ela não morre, não é morta, ela é fiel. Naquele dia seremos julgados cada um por causa dela, cada um. Não podemos dizer que somos inocentes, não, porque a palavra ela nos mostra, ela fala conosco. Quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando você começa a ler a palavra, o Espírito Santo começa a falar com você. Irmão, é tão gostoso falar com o Espírito Santo, é tão bom. Hoje de manhã eu estava na minha cama e o Senhor começou a falar comigo. Glória a Deus. Disse: Senhor, o que eu vou pregar? E o Senhor começou a falar e me mostrar tudo o que está acontecendo. Glória a Deus. Ele bate mais uma vez na tua porta. Aleluia. Ele te dá mais uma chance nesta noite. Aleluia. Jesus, ele não é mal educado, ele é respeitoso, amoroso, ele tem paciência. Quando ele passou para esta igreja de Laodiceia, ele estava com paciência, estava aguardando que a igreja de Laodiceia ainda se consertasse. Olha a paciência do nosso Jesus. E nós não temos paciência hoje em dia para mais nada. Hoje a gente acha que sabe tudo, mas não sabemos nada. Hoje a gente tenta ser uma pessoa, mas muitas vezes não consegue ser esta pessoa, mas demonstra a pessoa que não é, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Que adianta eu estar bonitinho, arrumadinho na igreja, mas o meu templo está destruído, arrebentado. O seu tem que ser o templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Glória. Se nós não começarmos a pensar assim, se nós começarmos a pensar errado, nós vamos perder a nossa salvação. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil, mas ele respeitou o Pai, respeitou. Ele foi até o final. Não pense, irmão, que quando ele estava no monte orando, a agonia não bateu no seu coração, a tristeza.
mas ele botou Deus, o Pai, acima de tudo e de todos. Coloque nesta noite Jesus acima de tudo e de todos. Aleluia. Glória a Deus. Não procure coisas erradas, mas procure Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se o teu casamento não está bem, vai para o particular, procura Jesus. Aleluia. Se os teus filhos estão indo para o caminho errado, vai para Jesus. Se o teu patrão está se levantando contra ti, vai para Jesus. É, Deus. A vitória vem. Tem vitória. Tem bênção. Aleluia. Tem luta. Mas a vitória vem. Glória a Deus. O Senhor jamais deixou faltar o pão na minha mesa. Na mesa de muitos que estão aqui. Deus tem abençoado o pão de cada dia. Aleluia. Deus não tem deixado faltar o salário. Glória a Deus. Deus não tem deixado faltar a saúde. Verdade, meu Deus. Estamos doentes, muitas vezes estamos, mas é permissão de Deus. Muitas vezes o Senhor nos permite, irmãos e irmãs, passar por uma pequena luta para ver de onde é que nós viemos. Porque muitas vezes nós somos soberbos. O eu bate mais forte, eu faço, é assim como eu quero. Não. Quem manda é Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes que eu e você nascesse, Ele já nos conhecia. Glória a Deus. Verdade. Já tinha promessa. Aleluia. É, Deus. Quantas vezes Jesus te livrou de acidente? Quantas vezes o Senhor te livrou de doenças? Irmãos, Glória a Deus. Jesus fala nesta noite: deixa eu entrar mais uma vez na tua casa. Aleluia. Aleluia. Deixa eu entrar mais uma vez, eu quero falar contigo. Eu estou com saudade daquele tempo que tu buscava, de que tu orava, que tu se separava, que tu me obedecia. Ei, Deus, quanto tempo, filho e filha, que tu não se achega mais a mim no particular? É, Deus. Quanto tempo, filho e filha, que tu não me fala mais comigo? Lamando, rabacão, tianai. Glória a Deus. Tenho eu te guardado, te protegido, te livrado, Oh, aleluia. mas tu tem esquecido de mim, me remendo a pecai. É, Deus. Eis que estou sempre contigo e tu não percebes. Falo sempre contigo e tu não vês. Ramando, ribiaste como ará. Até quando? Até quando? É, Deus. Eis que Lamonto ribiaste como está manterrai. Estou voltando. Filho, se achegue a mim. Manda rabetope antecai. O tempo está se acabando. Eis que estou chegando. Glória a Deus. Muitos ficarão e lágrimas correrão. Mando ribiasto e fecai. Namanto ite canto robeandeca. Aramante stito fe. Aleluia nahai ai mecando yaste rei. Jesus fala nesta noite. Aleluia. Glória a E Deus. as palmas são bem alegres para Jesus. Glória a Irmãos, Deus, Ele te ama. Jesus te ama. O Espírito Santo te ama. Glória a Deus. Ele te chama nesta noite. Se achegue a mim. Vidas estão sendo perdidas. Pessoas estão perdendo a salvação, porque estão com a visão no mundo. Não é mais tempo, irmão e irmã, de olhar para o mundo. Não é mais tempo de adquirir coisas grandes. Não. Há tempos nós começarmos a nos preparar. Aleluia. Tesouros no céu. Oh, glória. Vida eterna. Lamando, ribeaste, comenai. Alabás. O tempo está
se curtando, pragas virão, tristezas virão. Deus nunca deixou ninguém desapercebido. Ele sempre nos guardou, nos avisou. É tempo da igreja orar, é tempo da igreja buscar, é tempo da igreja ir para a intimidade. A vaidade tem destruído o ser humano, a mentira tem destruído o ser humano, o bem de querer, de ter coisas além do que pode ter, não é mais tempo. Irmãos, você tem a sua casinha, o seu carro, o seu salário. Não que é bom ter coisas boas, é bom sim, mas o principal é ter Jesus na sua vida, é ter a salvação eterna. O principal é você levantar de manhã e levantar dando glória a Deus, aleluia. O principal para você é chegar antes de dormir e falar com Jesus no particular. O principal para mim e para você é andar com Jesus dia e noite e dia. Aleluia. Porque quando você deita, o Senhor fala contigo. Quando você se levanta, o Senhor fala contigo. Quando você está durante o dia, o Senhor fala contigo. É num hino, é num homem ou uma mulher do mundo que Deus usa para falar com você. Você é diferente. Ô irmão, tem alguma coisa diferente de você. Aleluia. Ei, você é crente? Louvado Não, tem alguma coisa. A tua voz é diferente, o teu jeito de agir é diferente. Irmãos, eu estava no hospital com meu pai, que Deus levou. Entrou um ex-presidiário no meu quarto. Onde é que eu estava? O quarto meu não, é modo de dizer, porque o quarto era grande, era para 3 pessoas. Lugar isolado. E eu falei com Jesus: como é que eu vou chegar até ele? Mas quando Deus me permite algo para mim, eu vou. Ele estava na cama dele deitado. Eu fui, conversei com o irmão. Aí eu fui, puxei uma conversa com ele. O crente tem que ser estratégico. Amém. O crente tem que ser estratégico É verdade. para ganhar a alma para Jesus. Aleluia. Precisa conversar com ele. Sei, jovem, o que aconteceu contigo? Assim, 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 assim. Mas eu tenho que voltar para a igreja. Eita glória. Eu tenho que voltar para Jesus, é a minha última chance. Quando eu entrei nessa porta, que eu olhei para ti, eu vi a diferença em ti, eu vi algo diferente. Ei, irmão, Glória. não é eu, é o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós temos que ser o sal da terra, a luz deste mundo. Oh, glória. Não adianta andar igual ao mundo, temos que andar diferente, falar diferente, agir diferente. Temos que ter amor. Aleluia. E aquele jovem começou a falar comigo. Glória a Deus, aleluia. E eu fui trabalhando no ego dele. E ele foi falando para mim: eu tive mais uma chance, escapei de ser preso. Deus me deu mais uma chance. Ele disse: deu. Se você está aqui nesta noite, nesse local de frente para mim, é porque Deus me colocou na tua frente para falar mais uma vez contigo. Oh, glória. E eu disse mais para ele: volta para a igreja. Jesus te ama. Ele disse: eu vou voltar, porque se eu não voltar para a igreja, eu vou voltar num caixão no meio da minha família. Tinha esposa, tinha filho. Então o sofá da minha família sofreu, meu filho sofrer, a minha esposa sofrer, andando na droga. Eu não quero mais essa vida para mim, eu quero Jesus. Quando eu sair do hospital, eu vou para Jesus. Oh, glória! Aleluia! E é assim, irmãos e irmãs, que Deus nos leva até as pessoas necessitadas, irmãos. Nós temos que ser diferentes, temos que ser a luz, não as trevas. Temos que falar diferente, não em gíria, como muitos falam por aí. Não, a nossa palavra tem que ser suave, tem que vir lá dentro do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que usar a nossa boca para que nós venhamos ser doces. Jesus era doce nas suas palavras. Jesus, quando chegava, ele conversava, ele não se irava. E hoje muitos de nós estamos se irando, estamos ficando soberbos, e isso não tem agradado ao Espírito Santo, não tem agradado a Deus. Jesus, ele nos ama,
Ele te ama. Aleluia. Você é especial para Deus. Aleluia. A tua família é especial. Aguarda mais um pouquinho, porque Deus vai trazer aquele e aquela para perto dele. Amém. Ora mais um pouquinho, jejua mais um pouquinho. Ele e ela vão vir. O casamento vai ser transformado. A vida espiritual vai ser transformada. A vida financeira vai melhorar. Espera mais um pouquinho, mas espera no Senhor. Não espera naquele mundo, porque aquele mundo não tem nada para nós. Só tem destruição. Destruição de almas. Destruição de famílias. Nós somos especiais. Aleluia. Temos que levar este amor para muitos que lá fora estão arrebentados, destruídos. Vou contar mais um testemunho para terminar. Eu estava no hospital, tinha uma jovem que trabalha no Santo Antônio, enfermeira, e eu via algo errado naquela moça. Eu via algo errado. Eu via uma ira no coração dela. Deus me mostrava, tinha algo errado. Ela só chegou ao meu pai para dar um medicamento para meu pai, trocar as roupas de cama, e ela estava falando para outra irmã assim, para outra moça: oh, o culto foi bom, que culto abençoado. Eu olhei para ela e aproveitei. Tem que ser estratégico, tem que usar estratégia. Disse: moça, você é crente? Não, não sou crente. Mas eu olho para o teu cabelo e eu vejo a unção de Deus no teu cabelo. Daí ela foi se abrindo, a vida dela particular, irmãos. E Deus começou a usar a minha vida para ela, ela começou a cair lágrimas, e as moças tudo ao redor dela ali ela ficou meio assim, meio sabiada, mas Deus começou a falar, e eu deixei Deus falar na minha boca, e fui entregando para ela, ela foi abrindo toda a vida dela, Louvado seja o teu nome, Jesus. Esse Jesus é bom, Aleluia. esse Jesus é maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Ela estava revoltada com Deus, irada com Deus. Disse: irmã, não, irmã, Deus não é culpado. Se aconteceu o que aconteceu com você, é porque você não orou, você não buscou mais a Deus. Nós temos que orar, temos que buscar. Irmãos, eu creio, o pai dela é pastor, uma igreja lá fora. Pastor, uma igreja grande lá fora. Eu creio que naquele dia o Senhor tocou o coração dela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ei, deixa eu te falar mais uma coisa. Irmãos, no último dia que meu pai faleceu, entrou uma jovem no meu quarto, onde é que eu estava com meu pai. Estava eu e ele sozinho. Uma jovem sorridente, cheia de tatuagem no corpo. Mas eu não perco a oportunidade. E comecei a falar. E eu percebi que ela tinha medo de espíritos. Ela foi abrindo o leque da vida dela, do candomblé. Disse: mas eu oro por ti, Jesus te ama. Eu oro todos os dias por vocês, para que a luz venha estar no meio de vocês. Aleluia. Ela disse: muito obrigado por orar por mim, eu recebo. É assim. Hoje Deus me usou para ela, amanhã Deus já pode usar mais um, e amanhã ela pode estar aqui dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, Louvado seja o teu nome, Senhor. irmãos, Deus, Ele fala fortemente nesta palavra, fortemente. Vou ler mais uma vez para os irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus, aleluia. Ele jamais te abandonará. Aleluia. Na luta, na dificuldade, ele vai estar do teu ladinho. Mas deixa o mundo para lá e se achegue para Jesus. Esta é a palavra que eu vou terminar agora. Jesus, ele não esqueceu do que você está passando. Jesus não esqueceu de nada da tua vida. Ele caminha do teu lado. Basta você chamar ele para conversar. Basta você abrir a porta do seu coração para ele entrar novamente. Porque tem muitos que fecharam a porta do coração para Jesus. Muitos estão afastados dos caminhos do Senhor. Muitos não querem mais Jesus, achando que está tudo errado, que não tem mais o que fazer. Ele não faz nada, mas ele faz milagre ainda, irmãos. Aleluia. Ainda há milagres na Glória a igreja. Deus. Aleluia. Ainda há transformação na família. Ainda há pessoas que estão nas drogas que vão voltar e vão voltar para a igreja. Ainda há pessoas que vão ser transformadas que estão nas drogas, na prostituição. Ainda há pessoas que vão estar aqui ainda, que você vai ficar assim. Meu Deus, o que Deus fez na vida desse homem, dessa mulher, é o agir de Deus. Aleluia. Quando a pessoa ela abre o seu coração para Jesus, ele entra e vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando. Ele vai tirando aquilo, vai tirando isso, vai dando pensamentos bons, palavras boas. Quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. Quem transforma é o Espírito Santo. Só creia nesta noite. Amém? Amém. As palmas bem alegres para Jesus. Quero que a igreja se pôr de pé, com a permissão do pastor. Quero orar pela igreja. Se algum irmão, alguma irmã que quer chegar à frente aqui, fique à vontade, que eu já vou encerrar. Glória a Deus, aleluia.